Olá, meu nome é Oscar Alves e hoje nosso tema é a vida extraterrestre, os extraterrestres. Tema bastante polêmico, em minha opinião pública, objeto também de informações e desinformações por parte dos governos do mundo, evidentemente porque envolvem interesses diversos. Também é um assunto que existe e bastante estudado dentro do contexto da doutrina espírita. Muito embora as polêmicas também existam no meio espírita e espiritualista a respeito, é inegável que o assunto foi abordado e foi abordado desde o início, quando foram definidos pela espiritualidade os postulados básicos da doutrina espírita, definindo como um dos aspectos fundamentais para a evolução do espírito a multiplicidade dos mundos habitados. A multiplicidade das existências através da reencarnação e a multiplicidade dos mundos habitados, ensejando a oportunidade do aprendizado em diversidade imensa de experiências necessárias para o nosso progresso. Sabemos que no que diz respeito à opinião pública, há um interesse muito grande por trás da desinformação por conta de questões estratégicas, políticas, econômicas, religiosas. Inclusive, até o aspecto militar está envolvido, porque é muito difícil para as grandes potências mundiais que investem bilhões e bilhões de dólares anualmente em tecnologia militar e equipamentos sofisticadíssimos, aceitarem, reconhecerem que constantemente o nosso espaço aéreo planetário, está sendo visitado por naves que dificilmente são detectadas e que apresentam uma tecnologia muito superior à tecnologia que estas forças tão poderosas do nosso planeta possuem como meio de defesa ou meio de ataque. Mas, ao longo do tempo, cada vez mais, as informações estão gradativamente sendo liberadas, né? Hoje em dia, quem pesquisar vai encontrar várias informações de governos sobre encontros entre forças militares de seus países e naves reconhecidamente não originárias do nosso planeta. E aos poucos, outro tipo de informação está sendo disponibilizada para a opinião pública, provavelmente numa preparação para um futuro onde se abrirão todas essas informações que até o momento estão sendo escondidas. No que diz respeito ao meio científico, ao meio acadêmico, também há muitas reticências no que diz respeito a este assunto, porque também é polêmico dentro do contexto científico. Mas há algumas contribuições muito interessantes, se não, às vezes, especificamente no que diz respeito às inteligências se manifestando dos extraterrestres no nosso meio de uma forma física, senão pelo seu legado, que é considerado legado de inteligências muito avançadas, como, por exemplo, o trabalho belíssimo de um arqueólogo amador chamado Erich von Däniken, que estuda as inteligências que, segundo ele, busca demonstrar, estiveram envolvidas no processo da construção do legado arquitetônico das civilizações mesoamericanas, especialmente Maia, Inca, Azteca, outras tantas que deixaram uma série de construções que a princípio não parecem compatíveis com a tecnologia disponível por estes povos da antiguidade.
ele é muito combatido pela ortodoxia científica, que até faz piada com o trabalho dele, mas eu recomendo pelo menos um olhar no seu trabalho, assim, que é cheio de fotografias, cheio de imagens, cheio de comentários, muito procedentes para quem tem curiosidade no assunto, né? Até porque, apesar do esforço feito pelos conquistadores que tomaram estas terras e destruíram as culturas nativas com bastante habilidade, ficou um legado muito forte, não só arquitetônico, mas também cultural. E a maior parte dos povos, os seus descendentes, eles afirmam que não foram eles que construíram esses prédios imensos e, ao mesmo tempo, se auto-identificam como descendentes daqueles que vieram das estrelas. É muitíssimo interessante porque esse tipo de manifestação também se encontra em outras culturas e dos 5 continentes, e não apenas do nosso continente americano. E falando sobre outras culturas, também muito rapidamente, só para ilustrar, aqui vemos uma gravura que se refere a um dos grandes avatares que a humanidade reconhece, o Senhor Krishna, que se aparece aqui como, além de um ser belíssimo, lindamente vestido, se apresenta como um ser de pele azul. E toda a chamada mitologia constituída através dos Vedas e de todos os livros sagrados da Índia é farta de relatos de seres de alta evolução, de seres que pilotam naves voadoras e de seres que têm poderes extremamente interessantes e que extrapolam a nossa realidade tão limitada de seres humanos. Não é diferente com os deuses do panteão egípcio, deuses estes que, além de terem uma diversidade de poderes, eles se apresentam em corpos humanoides, porém com cabeça de animais. E temos também o legado arquitetônico fantástico das construções, não somente das pirâmides, que se contam as centenas e mais do que isso, as milhares, se levarem em consideração as estruturas menos grandiosas, menos faraônicas, que lá existem muito naquela região do Egito. Mas também temos na China, com os dragões voadores e tudo mais, uma mitologia de seres celestiais que instalaram os princípios políticos dos primeiros impérios chineses. História que se repete na diversidade das culturas mais antigas, presença de seres celestiais interferindo no desenvolvimento das civilizações do nosso planeta. E dentro do contexto do Evangelho do Senhor, nós encontramos no Evangelho de João o Mestre Jesus deixando de forma muito clara um conceito bem expressivo. Na casa do Pai existem diversas moradas. Evidentemente não poderia ser uma explanação mais extensa do Mestre, haja vista que a dificuldade de compreensão do povo daquela época não era compatível com informações mais detalhadas. Mas o Senhor também deixou a mensagem de que enviaria um Consolador dentro do contexto das revelações para que trouxesse outros esclarecimentos. E nós encontramos muitas informações dentro da doutrina espírita, como já inicialmente eu comentei. Lembrando que se o Mestre Jesus foi abundante na sua expressão amorosa e nas suas recomendações de nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, deixando expresso no seu resumo dos mandamentos
na sua revisão e reformulação doutrinária do Antigo Testamento, ele deixou o primeiro e maior mandamento expressamente vinculado ao amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no contexto sequencial da revelação, através do Consolador prometido, o Mestre reforça em mensagem aos espíritas este primeiro maior mandamento, dizendo assim: espíritas, amai-vos. E o segundo: espíritas, instruí-vos, consistente com sua orientação de buscarmos a verdade, porque através da verdade seremos libertos. Então, para sairmos do campo das opiniões diversas e da desinformação, vamos especificamente ao que a doutrina espírita nos traz, a partir do conceito da multiplicidade dos mundos habitados e do processo reencarnatório, para o entendimento da vida exoterráquea, ou seja, a vida de inteligências que não são do planeta Terra. Começando pelo próprio Mestre Jesus, que é a grande consciência cósmica que veio sendo uno com o Pai, liderando nestas paragens da Via Láctea uma grande equipe de técnicos especialistas em construção de planetas e manipularam, conforme o pensamento do Pai, o fluido cósmico universal, todas essas inteligências, todas, é claro, extraterrestres, construíram sob o comando, a liderança do Mestre Jesus, este lindo planeta que hoje nós habitamos. Lembremos também que fora do ambiente do judaísmo, onde o Mestre Jesus reencarnou há 2022 anos atrás, ele já é conhecido por outras civilizações e culturas muito antigas, como o Mestre Sananda, porque seu percurso vinculado ao planeta Terra não é novidade. Assim como não são novidades os ensinamentos que a doutrina espírita apresentou ao mundo ocidental especialmente. São de alto conhecimento de uma diversidade de culturas da antiguidade. Duas delas eu citei, a egípcia e a hindu. A Índia, então, tem uma mitologia e uma história de muitos milhares de anos atrás, cheia de significado neste aspecto das inteligências exoterráqueas. Mas também nos encontramos dentro do contexto da doutrina espírita, na escala espírita, uma progressão de mundos que vai do primitivo até o mundo feliz, onde há uma transformação gradativa da vida inteligente, do princípio inteligente, nesse contexto, onde há uma depuração do espírito que o leva também a uma depuração da sua manifestação física, tornando os corpos físicos cada vez menos densos, até chegar no que seria o topo da evolução espiritual, a que nós temos capacidade de acessar ao longo do tempo, milênios e milênios e milênios, onde no mundo perfeito os seres se tornam praticamente fluídicos e deixam de reencarnar. É o fim da chamada roda de Sansara. O ciclo das reencarnações termina ali. E ali é o fim da escala espírita que a gente encontra nos 5 livros básicos da nossa doutrina. Porém, Kardec e a equipe Verdade não deixaram de abordar o assunto. E nós encontramos muitas informações na belíssima obra chamada Revista Espírita. Uma edição realizada através dos estudos que levavam adiante Kardec e sua equipe, e que aborda também uma série de assuntos e aprofunda vários aspectos relacionados com este tema específico. Então nós encontramos, por exemplo, a pergunta 180 do Livro dos Espíritos. Ela também é bastante
elucidativa. Diz assim, Livro dos Espíritos, pergunta 180. Passando deste planeta para o outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Olha a resposta. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Porque cada corpo está relacionado às características do fluido cósmico universal do planeta onde este espírito irá reencarnar. E, portanto, através da evolução, cada vez serão mais sutis estes corpos físicos. Mas também encontramos outras referências, além da Revista Espírita, onde há uma das edições de 1858, muito interessante, que é uma entrevista ao espírito chamado Bernardo Palissy, que foi um ser que reencarnou e teve uma longa experiência de vivência no planeta Júpiter. E ele responde várias perguntas nessa entrevista, trazendo muitas informações sobre a vida neste planeta. Nós encontramos também, dentro das chamadas obras complementares, muitas informações. Eu gostaria de destacar especialmente aqui, buscando estimular a pesquisa, o interesse dos companheiros, aqui especificamente, em primeiro lugar, de Emmanuel, A Caminho da Luz. Caminho da Luz, no seu primeiro capítulo, A Gênese Planetária, nos apresenta a comunidade dos espíritos puros. São os Cristos planetários. São aquelas inteligências que começam a se desenvolver quando termina o ciclo das reencarnações, a necessidade de reencarnarmos em corpos físicos finaliza e aí o ser passa a vivenciar um outro estágio de consciência co-criadora, cuja evolução a gente desconhece e temos dificuldade de vislumbrar como será este processo evolutivo de uma consciência que começa a vibrar em uníssono um com o Pai. Outro livro muito interessante, Evolução em Dois Mundos, também de Chico Xavier junto com Valdo Vieira. Aqui é o espírito André Luiz, que traz para nós outras elucidações. Quando na sua primeira parte nos fala assim do plasma divino e do plano co-criador de Deus, onde envolve espíritos de altíssima evolução espiritual, moral, intelectual, que são incumbidos do labor que o Mestre Jesus realizou aqui no nosso planeta Terra. São os criadores de mundos que têm assim essa habilidade, essa capacidade de realizar este tipo de tarefa, moldando o plasma divino, o fluido cósmico universal. Mas tem uma série de outros livros que a gente poderia citar aqui, Renúncia. Nós encontramos uma situação bastante específica. Outro livro de Chico Xavier, onde Emmanuel nos conta a história de Alcione, que é um habitante do planeta Sirius, de avançada evolução, que reencarna no planeta Terra para auxiliar um amor de antigas datas que precisa dela. Encontramos também Divaldo Franco, com sua contribuição em livros como Transição Planetária. Então fica aqui o convite para que a gente baixe o nível do preconceito e busque o conceito através do estudo e da pesquisa. Que Deus abençoe abundantemente a todos os companheiros que aqui estiveram conosco neste momento e que a luz do Divino Amor seja a nossa inspiradora em cada passo que nos damos no caminho do progresso e do desenvolvimento das nossas potencialidades. Que possamos um dia ser também uno com o Pai. Muita paz para todos. Namastê.